eu vou falar sobre o princípio do contentamento. Porque na criação houve esse momento também de contentamento. E isso está registrado, eu vou ler para vocês, está em Gênesis 1, do 4 até o 25. Vocês podem acompanhar comigo. Se você, porventura, não tem sua Bíblia, você pode ler aí mesmo. Que diz assim, versículo 4. Deus viu, fala, Deus viu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disso, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Diz também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanho domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. O Senhor, Deus, perguntou então à mulher... Não, pulou uma folha a mais. 26. Então disse Deus... Não, até o 25, agora eu vou para o 31. 31 diz assim... Depois que ele criou os 6 dias, ele fez assim. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Dão glória a Deus, irmãos. Que maravilha a criação. Quando nós começamos a observar a criação, nós não podemos deixar de pensar que tudo que existe, tudo que existe, tem Deus como o autor. Deus é autor e criador de todas as coisas. A preservação da criação continua em operação. Como assim? É o poder de Deus que continua preservando a criação.
Porque se não fosse o poder de Deus, a criação não estaria agora no lugar certo onde ela deveria estar. E sem a sustentação de Deus, sem a sustentação desse poderoso Deus, o universo inteiro, toda a criação, deixaria de existir. Você concorda comigo, igreja? O poder de Deus, o Todo-Poderoso, que mantém e sustenta a criação. E você pensando nisso, crendo nisso, você traz isso para a tua vida pessoal. Esse Deus poderoso que cuida da criação, sustenta a criação, é o mesmo Deus que cuida e me sustenta. Oh, aleluia! Que eu também sou uma criação feita pelas mãos de Deus. Então, não podemos falar da criação de Deus sem ter esse entendimento que tudo que existe tem Deus como autor e é Ele que sustenta. É Ele que está fazendo que as coisas não caem. Tudo está no seu devido lugar. O firmamento, o céu, estrela, sol. Está tudo no seu lugar que Deus está sustentando todas as coisas. Certo, vai chegar o dia que a sustentação vai acabar. Vai chegar o dia que tudo isso vai acabar. Mas nós estamos aqui na terra, por enquanto, sendo sustentados e preparados para quando tudo isso acabar, estamos na glória do Pai. Amém, igreja? Quem almeja isso? Só eu que almejo estar na glória com o Pai? Tem já, mas não quero morrer, não. Ué, vivendo ou morrendo, tudo é lucro para a gente, né? Nós estamos com Jesus. O Salmo 8, o Davi, ele diz assim, Senhor, o Salmo 8:1, Senhor, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Aqui está revelado a sustentação de Deus. Davi está declarando aqui, Senhor, Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A tua glória é cantada nos céus. É esse Deus, a criação de Deus, nos fala que Deus, da sua majestade, do seu poder, a criação fala quem é o Deus que nós servimos. A criação está falando para mim e para você que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus poderoso. Quem crê na criação que Deus criou, vive debaixo desse poder também. E ninguém pode duvidar disso. Mesmo que o incrédulo seja quem for, duvide disso, a criação está aí, bem na frente dele, para declarar que Deus é majestoso e poderoso. Que ninguém pode fazer nada contra a criação, só Ele quando Ele voltar em glória. Aleluia. E o mesmo Davi, que falou que Deus é o sustento, a sustentação de tudo que Ele criou, ele também traz a confiança dele na criação. Ele repousa a vida dele na criação. Está registrado no Salmo 121, 1:3. Ele diz assim, levanto os meus olhos, para onde? Para os montes. E ele mesmo faz uma pergunta, de onde me vem o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mais uma vez aqui eu vejo que esse Deus que sustenta todas as coisas também me sustenta. Foi Deus quem fez com que Davi falasse essas palavras. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O Deus que nós servimos está em alerta, cuidando das coisas, cuidando da criação e cuidando de mim e de você. Então, quando vier as lutas do dia a dia, as tribulações, as dúvidas e incerteza, creia que há um Deus que sustenta e cuida de você. É um Deus que não desiste jamais de você. E Jeremias fala que com sabedoria e entendimento, Deus firmou todas as coisas.
Está assim em Jeremias 10, 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o quê? Com o seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Deus criou todas as coisas com sua sabedoria e entendimento. E dentro dessa passagem, sabedoria e entendimento, eu quero abrir nessa noite 3 tópicos para nós falarmos nessa noite. Dentro da criação, dentro dessa passagem que nós vimos que Deus viu e Deus disse que era bom. Primeiro tópico, Deus viu que tudo era bom. Deus fez, Deus realizou, Deus criou. Por isso ele diz aí, no versículo 4, a luz era boa. Versículo 10, a terra ficou bom. Versículo 18, sol e lua ficou bom. Versículo 21, peixes e aves ficou bom. Animais ficou bom. Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. Deus viu que tudo que ele fez ficou muito bom. Deus criou todas as coisas, realizou todas as coisas com um propósito. Aqui eu quero chegar para vocês, falar um pouco sobre propósito. Tudo que Deus criou, ele criou para um determinado fim. Nós não vivemos a nossa vida aqui na Terra de qualquer maneira. Nós estamos aqui na Terra com propósito. E qual é o propósito que Deus tem para mim e para você nessa Terra? Para que nós fomos formados e criados? Para a sua glória. Fomos criados para o seu louvor. Mas aí, podemos pensar assim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas com um propósito específico, né? De representarmos Deus aqui na Terra. Você é um representante de Deus aqui na Terra. Amém, igreja? Eu sou uma representante de Deus aqui. Oh, aleluia. Deus me deu esse privilégio de ser representante dele aqui na Terra. Privilégios que, às vezes, sofremos por isso. Somos perseguidos por isso. Deus nos deu essa condição de estarmos aqui na Terra para representá-lo e nós enfrentamos dificuldades por causa disso. Somos rejeitados. Às vezes as pessoas não gostam da gente porque nós somos crentes, né? E lá vem o crente. Então, mas nós estamos representando o Senhor aqui na Terra. Então, como representante, eu tenho que saber andar com sabedoria e tenho que saber para onde eu vou, o que eu faço com propósito. Deus, quando te criou, ele te criou com propósito. Mas essa tarefa, hoje, no século que nós estamos vivendo, tem se tornado difícil de fazer, não é? Ser um representante de Deus aqui na Terra, por causa do pecado. Porque nós sabemos que o pecado ele domina toda a criação, toda a humanidade. E quando nós enfrentamos essa impossibilidade de sermos pessoas representantes de Deus, o que nós podemos pensar nessa hora? Vou desistir. Não tem jeito. Eu não tenho jeito para isso, eu não tenho dom para isso, eu não estou aguentando, está muito difícil. Eu vou abandonar esse negócio de ser crente, porque representar Deus aqui na Terra está muito difícil, as pessoas não entendem, me julgam, estão me abandonando. Então, vem esse pensamento sobre nós. Mas, querido, mesmo que essa tarefa se torne, às vezes, difícil, por isso, o nosso Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo. Pai enviou Jesus, seu único Filho, Jesus Cristo, que é a perfeita imaculação, representação da glória do Pai. Para quê? Para que pudéssemos ter um novo coração. Um novo coração que possibilita cada um de nós a viver para o propósito original para o qual nós fomos criados. Eu não tenho condição nenhuma de ser representante de Deus aqui na Terra, você também não tem, mas nós temos Jesus Cristo, que nos dá condições, através de seu sangue na cruz, nos dá poder e autoridade para sermos representantes de Deus aqui na Terra. O Espírito Santo
Ele que comanda o nosso agir, o nosso falar e nos direciona para sermos pessoas que sejam representantes de Deus aqui na terra. Porque se você quiser ser representante por você mesma, você não vai ser bem-sucedido. Porque nós somos falhos, imperfeitos, não temos condições alguma, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Glória a Deus. Ele capacita você, um simples homem, uma simples mulher, pecador, mas quando você confessa a Cristo como teu Senhor e Salvador, ele então, através do Espírito Santo, te capacita a ser um representante de Deus aqui na terra. E isso não é para qualquer um, não. São para aqueles que são chamados, são eleitos, são filhos de Deus. Não é qualquer coisa, não, irmãos. É uma grande coisa você ser representante do Todo-Poderoso. Já pensou nisso? Você não está representando qualquer Deus, não. É o Todo-Poderoso, o grande eu sou, que fez todas as coisas. Aquele Deus poderoso que, quando Moisés falou, o que eu vou falar para lá para Faraó? Diga que eu sou, mandou dizer. É esse Deus que nós estamos representando aqui na terra, é esse Deus a quem nós falamos, conversamos, oramos a Ele, é esse Deus, o mesmo Deus que criou o homem, criou os peixes, o mar, todas as coisas, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, é o Deus que tem nos ajudado, nos sustentado, a ser representante dEle aqui na terra. Eu te pergunto, você tem sido bom representante de Deus aqui na terra? Você já viu um vendedor de carro? Ele quer ser um bom vendedor. Ele faz qualquer negócio para vender o carro. Eu trago na memória agora meu esposo. Ele foi gerente da Ford do Brasil. E ele ganhava todo mês, ele ganhava como primeiro vendedor do mês. Sempre ganhava, que ele vendia o carro de uma maneira que ninguém acreditava. Ele era um bom representante da Ford do Brasil. Ele vestia a camisa da Ford do Brasil para vender um carro. E nós também temos que vestir a camisa do reino de Deus para levar as boas novas para aqueles que estão precisando de uma palavra, os cativos. Nos revestir de Deus, para sermos usados, representantes de Deus aqui na terra, para levar a palavra àqueles que estão doentes, levar a saúde para aqueles que precisam de uma palavra do hospital, levar a palavra de alívio e conforto para quem está precisando. Você é esta pessoa que Deus chamou, Deus fez, Deus te viu. Deus fez você. E quando Deus nos fez, Ele fez para nos representá-lo aqui na terra. O Deus, o grande eu sou, Ele disse, eu sou grande, eu sou todo-poderoso. Ele não era, Ele é. Por isso, Apocalipse diz, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, aquele que foi e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Amado, nós estamos servindo um Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, não devemos ser umas pessoas felizes e contentes, porque servimos um Deus todo-poderoso. E Ele fez a mim e a você. Ele, quando formou você, Ele falou, ficou muito bom. Ele, quando viu você, não falou, não gostei. O nariz ficou grande, a orelha dele está pequena demais, não gostei. Não, Ele falou a nossa imagem e semelhança. Ele olhou para o homem e falou, ficou muito bom, e ele descansou. Então, dá glória a Deus que você, uma pessoa que foi feita, e Deus diz que você é muito bom. Aleluia. Você é muito bom. Não deixe ninguém falar o contrário, não, querido. Se alguém vier falar, você não serve para nada, você não presta para nada. Eu sou muito bom, porque Deus me fez perfeito. Eu sou muito bom porque Deus, quando olhou para mim, disse, foi muito bom. Então, às vezes, nós ficamos achando que nós não somos nada. Mesmo que passamos por essa sociedade, achando que não somos nada, mas esse Deus que te formou, que me formou, Ele olhou para nós e disse, ficou muito bom. E deve ter olhado para nós com aquele olhar de
de carinho, né? Aquele olhar de amor. Falou, nossa, mas ficou muito bom. Eu imagino Deus olhando para o homem, para a mulher. Ficou muito bom essa criação, gostei. Gostei. Aí, Jesus, ó, gostou? Aí, Espírito Santo, ó, ficou legal, né? Ficou muito bom. Então, isso é algo que, se a gente trazer para a nossa vida diária, nós vivemos uma vida melhor. Então, creia que você não é uma obra do acaso. Você não foi criado de qualquer jeito. Não pense você que você não foi imaginado nem pensado. Não. Deus te formou do ventre da sua mãe com propósito. E o propósito dele é esse, você está aqui hoje. Ele formou você no ventre da sua mãe pela glória dele. Nunca duvide disso. No momento da baixa autoestima, se olhe no espelho e diga, não, Deus me criou. E Ele me amou quando Ele me viu. Não deixe ninguém falar nada contrário para você. Olhe no espelho e se olhe com o olhar de Cristo. Se olhe com o olhar de Deus. Porque Deus nos olha com um olhar de carinho, de amor. Ele ama o que Ele criou. Como Ele ama a criação, Ele ama a mim e a você. E isso é maravilhoso. Deus ama a mim e a você. Amém, igreja? Somos amados do Pai. Louvado seja Deus. Segundo um tópico, Ele contemplou a sua criação. Contemplar é aquele ato de você ficar longamente focado em alguma visão, em alguma coisa. E Deus se concentrou demoradamente no olhar e na atenção na criação e considerou bela e muito boa. Quando nós temos olhos bons, tudo que a gente olha é bom, não é? Você olha para aquilo que você fez, puxa, ficou muito bom. Se a mulher faz uma faxina na casa, puxa, ficou bom, minha casinha está bonita, cheirosa. Minha casa está gostosa de ficar. Seus olhos estão bons de ver. Mas quando os seus olhos não estão bons, tudo que você olha, você critica, você não gosta. Você faz faxina, caramba, trabalhei tanto, olha a casa como é que está. Não está do meu gosto. Porque você não tem os seus olhos bons para observar e contemplar as coisas. Então, vamos pedir a Deus. Pedir a Deus que nos ajude a contemplar, primeiramente, a sua criação. Você já contemplou a criação hoje? Mas, pastor, eu moro em São Gonçalo, não tem nada para contemplar. Tem sim, olha para cima. Não olha para o lado, não, irmão. Olha para cima. Contempla o céu. Só o céu, né, irmão? Contempla o céu, porque de lá vem o teu socorro, o teu sustento. Porque se nós ficamos aquela pessoa não sensível à criação, nos tornamos pessoas que correm contra o tempo, não tem tempo para nada, não observa nada. E nós temos que contemplar a criação, primeira coisa. E segundo, contemplar os nossos irmãos, contemplar as pessoas. Não para falar mal dela, contemplar ela, ela hoje está gorda, ela está feia, que roupa horrorosa. Não, é contemplar a irmã. Eu te amo, estou aqui quando precisar, irmã. Eu quero contemplar a tua necessidade com minhas orações. Eu quero contemplar a tua vida, irmã, quando você precisar, com um abraço que você precisar. Eis-me aqui para te ajudar. Irmão, estou contigo, irmão. Como é que está lá o trabalho? Como é que está lá a sua vida? Isso. Vamos orar, irmão. Contemplar em amor. Amém, igreja? O mesmo amor que Deus contempla cada um de nós, devemos também contemplar o nosso próximo. Porque fomos criados para viver em sociedade, comunidade. Não fomos criados para viver sozinhos, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós fomos criados para essa comunhão uns com os outros. Igreja, família, trabalho, faculdade, comunhão, pessoas. Precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Ninguém anda sozinho. Quem andar sozinho corre risco. Eu fiquei muito triste saber de uma pessoa
que era sozinha, uma senhora. Ela veio a falecer dentro de casa e ficou dias e dias falecida, ninguém soube, porque ela era sozinha, não tinha ninguém na vida dela. E nós precisamos de ter esta contemplação com nossos irmãos. E nós precisamos disso, igreja. Então, que Deus nos ajude a contemplarmos uns aos outros em amor, contemplando a nossa família, nossos filhos, contemplando o nosso ministério, né? Sermos fiéis a Deus no ministério, porque Paulo fala assim, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Temos que cumprir, contemplar o nosso ministério e ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus no momento do ofertório, dízimo, ser fiel, fazer tudo isso para a glória do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Nada para a glória de homem, para a glória de Deus. Tudo quando fizerdes, está registrado em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Está aí em Colossenses 3:23, você pode ler depois em sua casa. Terceiro tópico, contentamento. Aí eu vou falar um pouco sobre esse tópico que é a nossa mensagem. Contentamento. Eu tive que falar sobre que Deus viu, que Deus contemplou, para chegar no contentamento, né? Ninguém chega no contentamento sem ver, sem contemplar. Se está ao seu redor as coisas, você tem que ver que está ao seu redor, o que está acontecendo, e você tem que contemplar e mudar a sua visão e se ter um contentamento. E você sabe que o contentamento é um estado de quem está contente. Contentamento é um estado de quem está contente, está satisfeito com aquilo que ele fez, contente com as coisas que ele faz, contente com as coisas que ele realizou, contente com os propósitos de Deus na sua vida, ele está contente. É um efeito de contentar-se. Contentamento é isso, é efeito de contentar-se, está satisfeito. E a alegria é a manifestação do contentamento. Tem um livro que diz que é livro joia rara do contentamento. Você pode colocar lá no Google, você pode procurar, você pode ler. Joia rara do contentamento. Ele diz assim, o escritor, pastor, está escrito aí o nome dele? Eu botei, não botaram. Jeremias. Está aí. Pois para um homem estar livre do descontentamento e preocupações, não é suficiente apenas não murmurar, mas deve ser ativo na santificação do nome de Deus na aflição. Descontentamento. Quando eu li essa palavra descontentamento, eu fui no Google procurar dicionário que era descontentamento. Falta de contentamento. E isso está presente no coração de todo homem. Falta de contentamento. Sabia? Todos nós passamos por momentos com falta de contentamento. E eu digo uma coisa para você. Até no Jardim do Éden, Adão e Eva passou por esse momento de descontentamento. Vocês lembram que quando os dois estavam lá no Jardim do Éden, a serpente apareceu, todo mundo conhece, está logo aí no versículo, né, na queda, no relato da queda, no capítulo 3 de Gênesis. E ali relata que quando a serpente se apresentou, e a serpente falou para ela, o que você não pode fazer? Não posso comer a árvore do conhecimento. Aí a serpente astutamente falou para ela, porque Deus sabe, aí ele veio, porque Deus sabe
que no dia que dele comerdes, dele, do fruto, né, da árvore proibida, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Estavam no melhor lugar do mundo, mas nem mesmo o melhor lugar do mundo é o bastante quando falta contentamento. Vou repetir. Nem mesmo o melhor lugar do mundo é o bastante quando falta contentamento. Muitos acreditam que Deus o enganou, assim como a serpente enganou a Eva. E muitos continuam acreditando que Deus o enganou, que Deus prometeu e Deus não fez, que Deus disse que ia fazer e Deus não cumpriu. E você veja, querido, quando a pessoa não tem o contentamento, ela se torna uma pessoa insatisfeita, não grata. Então ela começa a dizer que Deus não respondeu, que Deus esqueceu, que Deus a enganou. E nesta hora, nós vemos um grande perigo, o descontentamento, a ponto de chamar Deus de mentiroso. Por isso, precisamos tomar cuidado quando nós ficamos com o nosso coração voltado para o descontentamento, voltados para as mentiras de Satanás. Porque o maior prazer do diabo, a luta dele não é contra você, é contra Deus. Ele é um que quer a glória de Deus. E ele, quando mexe com você, ele mexe com o Pai. Porque ele mexeu na criação. Ele mexeu com quem Deus fez. E o prazer dele é ver você desanimado, sem contentamento, triste, abatido. Quando você está assim, ele bate palma. Mas quando você olha para ao seu redor e você discerne, isso aí é obra do inimigo. Ele está querendo que eu caia. Aí você tem discernimento e diz, não vai conseguir. Porque o Deus que eu sirvo, Todo-Poderoso, me deu condições de ter o contentamento e poder, então, continuar a minha caminhada, que às vezes é difícil, mas eu vou conseguir chegar até o final. E quando nós chegamos numa fase desses desafios que nós temos do dia a dia, desafio diário de ter esse contentamento, que para muita gente é um desafio, para mim é um desafio. Para todos nós é um desafio viver contente em todo o tempo. É ou não é um desafio? É um grande desafio. Então, quando nós, nessas horas, precisamos, quando achamos que estamos voltados para o descontentamento, nós temos que voltar, então, nossos olhos para as Escrituras. Voltar os nossos olhos para ver o que ela tem para nos ensinar. E eu aprendo que uma época que não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não existia nada disso, mas um homem cristão, porque você sabe que hoje na internet, WhatsApp, Face, Instagram, são ferramentas de bênção e de maldição. São ferramentas que ali você encontra pessoas te levando para descontentamento. É ou não é? Então, esse homem não tinha essa ferramenta, era um homem que vivia naquela época, um homem cristão, mas que também enfrentou o descontentamento. Mas, pela graça, este homem venceu. E nessa noite nós vamos ler Filipenses. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, se não tem, leia comigo aí. Filipenses, está bem registrado nesse livro que nós vamos ler. Mas eu não quero seguir ali, que diz assim, Filipenses 4, do 11 ao 13. Ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está aqui declarando que ele aprendeu a viver contente. Então, eu aprendo também que para eu ser contente, eu tenho que aprender. Eu tenho que buscar esse contentamento nas circunstâncias da vida. E ele disse que na pobreza, na necessidade, ele teve contentamento. E nós, hoje, nesse século que estamos vivendo, eu te pergunto, nos momentos difíceis da sua vida, naquele momento que você pensa que não tem mais jeito, que ninguém vai poder fazer nada por você, você chegou no fundo do poço, eu te digo, ali no fundo do poço, você tem contentamento? É por isso que eu digo, temos que aprender, porque não é fácil. Aprender e nos adaptarmos às situações que nós estamos passando. Olhar ao nosso redor e ver o que eu estou passando, a necessidade que eu estou passando naquele momento, eu tenho que acreditar. Deus está fazendo isso na minha vida para me ensinar e me levar a um nível maior na minha vida espiritual. Amém, igreja? E não olhar para aquela circunstância com tristeza, descontentamento, blasfemar e contra Deus, questionar. Não. Um cristão que foi chamado para representar Deus aqui na terra, quando ele passa por essas aflições, ele olha para as aflições e diz, Deus tem propósito. Deus tem propósito, porque nada ele faz sem propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu estou passando por isso, Deus tem propósito, Ele quer me mostrar alguma coisa, Ele quer que eu cresça, Ele quer que eu tenha mais intimidade com Ele, Ele quer que eu dependa mais dEle, porque eu só penso em mim, eu sou egoísta. Ele quer que eu aprenda a viver uma vida totalmente na dependência dEle, não na dependência do meu dinheiro, das minhas coisas, não, na dependência das coisas de Deus. Muitas vezes Deus nos leva a enfrentar momentos difíceis, sabe? José passou um momento difícil, foi levado com os irmãos, levaram ele no poço, pegaram ele, o pai pensou que ele tivesse morrido, levaram ele, foi preso, ficou anos preso, mas José, Deus tinha propósito para ser governador da nação. Deus tem propósito nas suas aflições, igreja. Deus tem propósito naquele momento que você pensa o que vai acontecer. Deus sabe que vai acontecer. Só fique contente, se alegre, adore, ame a Deus. Não desanime, continua, porque Deus está no controle da tua vida, no controle da sua família, no controle da sua vida financeira, pessoal, espiritual e emocional. Deus está no controle, Ele tem o controle sobre a criação. Ele é o sustentador da criação, é o sustentador da tua vida. Creia nisso. Não deixe, no momento da aflição, vir no teu coração o descontentamento. Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em qualquer tipo de necessidade. E nós também nessa época estamos na nossa necessidade. Quantas são necessidades que você tem, que eu tenho? Nessa hora eu olho para o céu, de onde vem meu socorro, falo, Senhor, me ajuda a passar por esse momento com alegria. Eu não quero duvidar do teu poder. Eu não quero duvidar que tu é o Deus Todo-Poderoso que me formou a tua imagem e semelhança. Eu não quero duvidar que tu tem um propósito para a minha vida. É no meio do caos, é no meio do mar agitado, é no meio do deserto que Deus fala, que Deus cuida, que Deus trata, que Deus libera a bênção, que Deus faz milagre. É ali que Deus se atua poderosamente. Não é no momento de sorriso, de alegria, de festa, não. É no momento da dor que Ele se manifesta. Então, quando você passar por um momento difícil, fique contente, porque Deus tem propósitos através da tua dor. Ele quer falar alguma coisa com você. Ele quer fazer algo novo na sua vida. 2023 já vem momento difícil, sim. Momento que você vai deparar, não saber o que fazer. Nesta hora, saiba, lembre disso. Contentamento, se alegre com o Senhor. Ore, adore e fala para Ele, Senhor, eis-me aqui, se faça em mim a tua vontade, que não seja o meu querer, porque eu sou falho, sou imperfeito, eu não sei o que é melhor para mim, mas tu sabes.
Porque Tu me formou com um propósito. Tu me enviou nesta terra com um propósito, Senhor, e eu quero cumpri-la. Oh, aleluia, para a Tua glória. Louvado seja Deus, igreja. Louvado seja Deus por isso. Paulo enfrentou tudo isso. E essas lutas que ele passou produziu em Paulo contentamento. Difícil. Mas podemos aprender com a palavra, aprender com Deus, aprender que quando Deus fez a criação, Ele se alegrou, Ele ficou contente. Quando Ele formou você, Ele se contentou. Mais uma vez eu digo para você, é no meio das tribulações, é por meio das tribulações que o Senhor nos molda. É por meio das tribulações, é por meio do fogo que Deus nos ajusta. Não queira ser moldado e ajustado no meio da alegria, não, da festa, não. Nem que você queira, isso não vai acontecer. Porque a Bíblia diz que melhor estar no enterro do que estar numa festa. É melhor estar num ambiente de tristeza que em ambiente de festa. Ó, isso eu trago para a minha vida. Melhor parte, melhor momento que nós temos é quando nós estamos passando por um momento do deserto. Porque ali Ele se revela. Amém? Ele se revela. Que em todo tempo possamos ter esse contentamento. E não esperar que esse contentamento nasça no nosso coração de repente, não. Aprendendo, dia por dia, todos os dias, aprender com Deus e ter esse contentamento. E para encerrar, meus irmãos, eu quero deixar aqui para refletir durante a semana, que você venha refletir em tudo que você ouviu aqui nessa noite. Está aí no telão para refletir. Primeira coisa para você refletir: faça tudo com propósito, sabendo para quem você está fazendo, por que você está fazendo. Faça tudo nessa semana com propósito. Faça essa experiência com Deus. E segundo, tire tempo para contemplar a criação. Quando você for à praia, não vai só para tomar banho de mar, não. Contemple o mar, contemple as montanhas, as matas, contemple. E outra coisa também, essa semana, contemple a sua família, contemple o seu irmão, seu amigo de trabalho, seu amigo da faculdade, contemple. Ajude-o, ame-o, porque isso, fazendo assim, nós seremos pessoas com excelência. Então, tire tempo para contemplar a criação e agradecer a Deus por sua excelência ao criar você.